Olha, boa noite a todo mundo, boa noite, Isa. Noite. Como você tá, minha gata? Bem Tá frio cansadinha. aí? Frio, coitado. 25 graus. Calor pra Eu cacete. aqui com 12, sofrendo, você com 25? 25 na sombra. Caramba, onde você mora? Goiás. Tá explicado, né? Eu já fui pra Goiás, viajei pra aquele Rio Quente. Uhum. Nossa, mulher, que sensacional. Em Caldas Novas, né? Isso, eu passava calor na água e fora da água, então É bom. bom, primeiramente eu queria te agradecer muito por estar fazendo essa live com a gente, esse podcast com a gente. Eu fiquei revoltada com a Amazon não querer liberar a parte 2 do seu livro. É difícil. É difícil. Difícil essa parte, né? Ainda, eu não fui na Bienal para comprar o físico. Não teve Então, lá. Só teve a parte um. A parte não 2 teve a já parte ficou. 2. Não ficou pronto, porque o livro físico ficou muito grande. E ele tem as páginas mais trabalhadas, etc. Leva um tempo maior pra produção. E aí não deu tempo. Entendi, entendi. Eu tô esperando, assim, Goiás bora! Porto Alegre. Tá chegando, né? Sim, sim, tá. Não, vai vir com certeza, mulher, porque, pelo amor de Deus, esse livro tem que vir. Como que a gente não vai saber o restante, entendeu? Parou assim, muito vago ali, entendeu? Não. Ah, não, mas assim, não, mas é porque ele ficou muito grande, né? A parte 2 é, tipo, tem mais do que o dobro do tamanho da parte um. Em palavras, em páginas eu não sei. No Tá. físico tem, mas em palavras tem. E a gente termina um casal, mas o final ainda fica meio aberto, porque já tem abertura pro próximo. Então fica ali naquele gostinho de quero mais. Ô, mulher. É, quando eu li o primeiro, do Sempre Você, eu já fiquei, meu Deus do céu. Aí ela, eu falei assim, quando você terminou, eu falei assim, não acredito que ela fez isso com a minha própria leitora, o meu coração não vai aguentar. E aí você falou que tava fazendo, aí começou a ver que tava caindo sua conta, que a Amazon tava te dando aquele prejuízo todo, que, pelo amor de Deus, né? A Amazon tinha que ter um pouquinho de consideração com a autora Pouquíssimo. também. Pouquíssimo. Só um pouquinho. Mas pra gente começar tudo, eu vou abrir um espaço pra você falar sobre você, quantos anos você tem, onde você mora, ou como iniciou. E aí a gente começa com perguntas pra você, Tá bom. e aí a gente vem com sempre você. E quem sabe um spoiler aí por aí do que vem mais, que é o Com que a gente, certeza. esse leitor é o que mais ama, né? Então, minha gata, fica à vontade, pode falar, a casa é sua. Nossa, que vergonha. Mas bom, eu sou a Isadora Lacerda, eu fiz recentemente 20 anos, agora em junho. Eu tenho atualmente um livro só publicado, a gente tá caminhando aí para conseguir ter o segundo livro. Mas eu comecei a escrever com 15 anos, né? Eu comecei publicando no Wattpad, onde a minha conta ainda existe, apesar de não ter mais nenhum livro publicado por lá. E aí, inclusive, publiquei Sempre Você por lá. Eram dois livros também na época, só que eram dois livros com nomes diferentes. E foi um livro que foi crescendo muito dentro da plataforma, se eu não me engano, eu cheguei a bater 20 mil seguidores lá, foi um livro que bateu mais de 5 milhões de leituras, até que em 2023 eu tomei a decisão de parar a continuação que eu estava escrevendo lá e reescrever o livro para publicar na Amazon. E Uhum. aí eu publiquei o primeiro livro, que era para ser publicado dia 21, mas saiu só dia 24 à noite, meu presentinho de Natal, 24 de dezembro de 2023, aí ele foi a primeira publicação. E foi uma loucura, né? Porque eu fiz uma loucura no pré-lançamento desse livro na época, que fez com que ele ficasse muito falado nas redes sociais e tudo mais, por questão de parceria e até publicidade, porque eu fiz a loucura de contratar publicidade para um livro que não existia. E aí eu lancei, né, Sempre Você, ele teve uma estreia super boa, com números, né, muito bons. É o meu único livro até então, né, e depois dele eu escrevi a parte 2 que é Sempre Você parte 2 que estamos aí na luta para lançar. Mas atualmente é isso, eu acho. Eu moro em Goiás, né, especificadamente em Goiânia. Eu faço medicina, acabei de entrar no sexto período, então já tô ali na metade da faculdade. E é isso, não sei mais o que dizer. Nossa, você
Como que foi essa parte de sair, né? Você falou que fez 20 anos, então como você decidiu ali que você iria fazer medicina? Eu tinha decidido fazer medicina quando eu tinha 13 anos. Eu ainda estava na oitava série. Foi uma época que muito das minhas decisões são muito interligadas do que eu vivi com meu pai. Meu pai, ele teve problemas nos rins, ele deu falência renal. Então, ali, mais ou menos entre os meus 11 para os meus 13 anos, foi uma época que ele estava muito em hospital, porque ele fazia hemodiálise, ele teve que fazer alguns catéteres. E aí, nessa convivência dele no hospital, eu meio que fui me apaixonando por medicina. E aí, na época da oitava série, eu tive um professor de biologia, o Vânio, nunca esqueci do querido. Ele era a época que a gente estava estudando um corpo humano. E aí ele fez uma explicação de um jeito que me deixou alucinada. E aí eu falei assim, é isso que eu quero fazer. Aí eu comecei a fazer, entendeu? Aí eu decidi isso na época da oitava série, estudei meu ensino médio todinho focada para prestar o vestibular para médio. Aí já tem 3 Caramba! anos aí que eu tô fazendo isso. Aí, mulher, como que foi assim? Você falou que escrevia desde os seus 15 anos, né? Sim, sim. Então, você já tinha decidido que você estava querendo virar médica. É. Como que foi essa transição? Opa. Uma matemática exata, né? Tem semanas que tem que ser mais faculdade, tem semanas que tem que ser mais a escrita. Aí a gente vai ponderando não é que é a importância, mas naquele instante ali, naquele recorte de tempo, o que, que eu preciso priorizar. Mas Tá. a escrita veio muito para mim na época da pandemia, né? Eu comecei a ler, eu nunca fui uma pessoa muito leitora, eu comecei ali mais ou menos com meus 13 anos, com Rainha Vermelha, inclusive. Né? Muitos odeiam, mas foi o livro que me fez ler. E aí eu comecei ali nas fantasias, nas distopias, Divergente, Rainha Vermelha, Cidade de Ossos, esse pessoal aí, Acotar, Trono de Vidro, até que eu migrei pro romance, eu acho que ali mais ou menos pra 2020. Aí eu comecei a ler alguns outros romances, eu li tipo O Acordo, aí depois de muito tempo fui ler O Restante of Campos, e fui lendo outros livros, assim. Até que eu cheguei Foi se na empenhando nos livros, né? Você foi se fui colocando estranhando. no mundo literário ali devagarzinho, conhecendo um pouco do que era a E... loucura desse mundo. Mas assim, você entrando nesse mundo, você vendo, né, lendo, como leitor a gente é uma coisa. Quando a gente escreve, É eu outra. acho que muda totalmente a visão, porque aí você vê o outro lado da Sim. coisa, né? A correria, a contratação de gente, ver os banners, ver a KDP, ver não sei o quê. Então tem essa coisa toda. Foi uma parte mais difícil pra você, tipo, ver essa parte, ou não, eu tive gente Pior que me que não. ajudou. Pior que não. Quando eu entrei muito pro meio nacional, eu comecei lendo Kel Costa, especificamente com o chefe da máfia. E Hum, assim, acredito, pelo menos a maioria das leitoras que eu conheço com leitor nacional, a gente começa lendo PDF gringo, aí a gente acha um PDF nacional que a gente não sabe que é nacional, aí a gente lê. Aí a gente procura a sequência e não acha, aí a gente acha Amazon. Pá. Pelo menos pra mim foi assim. pior Aí, que o meu primeiro livro, ele foi nacional já, que eu quando eu conheci, mas o meu segundo foi o PDF gringo, que é da Chantel, que é o Ritual. sei qual é. Então, dele eu já peguei o próximo, aí que eu comecei pela Amazon, e desde então foi só por lá. Mas assim, os PDFs do gringo ainda continuam comigo, porque não tem como, não tem. Pois é, eu comecei com a Kel, na época ela ainda tava lançando, ela tinha lançado o segundo, mas faltava lançar o terceiro dessa trilogia, que era a Dona da Máfia. Aí ela escreveu uma parte no Wattpad, e aí eu li essa parte no Wattpad, inclusive quando eu conheci o Wattpad foi por causa dela, foi meu primeiro livro lido no Wattpad na época. Aí eu conheci o Kindle Unlimited logo depois. Mas, em comparação ao Kindle e ao Wattpad nessa época, isso lá finalzinho de 2019, início de 2020, eu lia muito mais no Wattpad. Então, li diversas autores que estão na Amazon, mas que eram do Wattpad, tipo a Red Lisa, com a Corto com Babaca. Na minha época, ainda não tinha os famosinhos de hoje, do Sim. Wattpad. Eram outros livros, era outra, eu brinco, né, que era outra geração. Eu fui outra geração da autora de Wattpad. Não faço parte da de agora. Até que eu conheci o Kindle. E aí, quando eu conheci o Kindle, eu lembro que eu entrei para uma parceria de autora na época. E se eu não me engano, foi a da Kel, de Zombie.
E aí eu meio que fui me familiarizando, e foi uma parceria super pequena, tipo, de, eu acho que 8, 12 pessoas, assim. Não sei porque fui selecionada na época, mas fui. E aí eu comecei a entrar na parceria, e foi quando eu comecei a ter essa primeira vivência, vamos dizer assim, com o outro lado do mundo literário. Até que eu fui fazendo amigas autoras, amigas hoje que são amigas minhas até hoje, como a Capeixoto, né? Eu betei o primeiro livro dela, Mistaken, na época, por causa desse grupo da Kel. Que ela falou assim, quem quer betar meu livro? Eu falei assim, o que é isso? Ela, eu leio o livro antes. Eu falei assim, eu quero. Por que não? Né? E aí foi convivendo nesse mundo. A lançou, se não me engano, o primeiro livro dela em 2021, e aí eu comecei a ter essa vivência como amiga. Né? Então eu fui vendo como é que era o processo de lançamento, eu via como é que funcionava a escrita, e fui conhecendo mais. Desde a época lá do Wattpad, tinham me oferecido na época fazer o contrato para publicar o livro do Wattpad por uma editora tradicional que tinha no mercado. E aí tinha algumas questões que aí eu comecei a ir ainda mais atrás, porque eu falei assim, será que vale a pena? Será que não vale? E aí foi coisas que foram estudando e decorrendo ali até 2022. Eu acabei decidindo não fechar o contrato por algumas questões que na época me salientaram, assim, isso não vale a pena, por exemplo, não entrega seu e-book na mão de alguém. Isso é loucura. E aí a gente vai aprendendo e tudo mais, obviamente. E aí, obviamente, a gente continua conversando com as pessoas, botando os livros, a gente faz muitas amigas no meio. Teve algumas amigas minhas que me deram a oportunidade de participarem muito do processo delas de publicar um livro. A Karina foi uma delas, teve uma época que quem gerenciava as parcerias da Karina era eu. Então eu fazia os desafios, fazia a tabela de pontos, os brindes, etc. A mesma coisa aconteceu com a Lia Almeida, que é autora de Broken Souls, que eu participei muito do lançamento dela, porque também é outra amigona assim, do coração, que eu amo muito, e que também faz parte da antiga geração do Wattpad. E aí eu fui aprendendo. Então, quando eu cheguei e eu decidi lançar o meu livro em 2023, eu sou meio obcecada, assim. Aí eu falei assim, não, eu quero fazer algo, mas eu quero chegar com o pé direito, eu quero fazer direito. E aí eu fui absorvendo as experiências que eu já tinha tido com o lançamento de amigas minhas, e eu sentei realmente e analisei. Falei assim, tá, a autora X faz isso, funciona, a autora Y faz isso, funciona. Fui juntando um pouquinho de cada informação e falei assim, tá, vou fazer isso. Aí eu peguei um caderninho, escrevi tudo que eu queria fazer, todas as minhas loucuras. E aí, durante um ano, que foi esse ano de 2023, eu fui me planejando para cumprir todas as minhas loucuras. E aí foi maravilhoso, assim, esse processo todo. Mesmo que você conhecesse as pessoas, eu sei que tem aquela coisa, né, daquela insegurança. Primeiro livro, ninguém me conhece. E você fala, meu Deus, como que vai ser a partir de agora? E você fala assim, vai ler meu livro. Eu vou investir, eu não sei se vai rolar, se vai flopar, como vai ser. Esse de ler o livro pra mim foi uma grande questão, que era porque, por ser um grande receio meu, eu falei assim, cara, vou meter o pé na jaca e vou fazer loucuras. E aí foi quando surgiu o pré-lançamento que fez, tipo, o TikTok era outro na época, né? Era muito mais fácil de subir vídeo, era outro rolê. Mas eu consegui, na época, sincronizar com pessoas, né, que faziam publicidade, de publicarem, tipo, vídeos um mês antes do lançamento. Além dos próprios vídeos que eu publico até hoje no meu perfil divulgando o livro. E aí o livro foi hitando, né? Os vídeos tinham um alcance muito grande. Até que alguém tirou um print e jogou no temido Twitter. E eu falei assim, no dia que jogaram no Twitter, eu falei assim, é hoje que acabam com a minha raça. Acabou. Não, é que o Twitter falou que é terra de ninguém, né? Porque todo mundo terra de ninguém. Falar e é uma repercussão que eu falo, meu Deus, onde chegamos? Não, eu acho que é o auge de quando você publica um livro ou fala, gente, eu tenho link de resgate. Eu acho que ali é a concentração maior, que você fala, meu Deus, é aqui que eu vou conseguir vender 100 livros de uma vez. É aqui que todo mundo vai querer ler, que é essa parte que pior que é verdade. Lá toda vez que eu faço a gente vai ter, por exemplo, agora a gente no X do Pode Falar, eu vou comprar os seus livros na Amazon e vou fazer lá para as meninas. A gente teve, né, com a nossa linda autora Isadora, e aqui tá alguns links de resgate do livro dela. Quem pegar, pegou, aí começa a batalha de, meu Deus. Não, a gente agora tem essa coisa de a gente sempre tá fazendo isso. Então, da autora que a gente tá entrevistando no dia. Sim. E aí eu vi que o crescimento foi muito grande. Porque o pessoal é muito obcecado por link de resgate. Tipo assim. Exato. O pessoal não quer comprar, eles já querem que você compre. E já vem que eu tô aqui. Entre as autoras, a gente brinca de Bienal, né? Agora que é Bienal, esse assunto tá muito fresco. Que existe uma gangue na Bienal, que é a gangue das ecobags.
E Ai, são pessoas que, assim, obviamente, a gente não fala como se fossem criminosos, não é nesse sentido. É que as pessoas são tão obcecadas por ecobag que elas vão atrás enlouquecidamente. Falou que vai ganhar ecobag por brinde em geral, né? Eu vi uma Eu situação muito sou. engraçada nessa Bienal. Eu a tô outra aqui, ela é da Dou gangue a da vida pro meu Ecobag. ecobag. que é a minha. Eu, Ai, que eu, lindo, eu eu nem posso amo. falar muita coisa, porque eu tenho 7 ecobags. Ah, mas eu tô assim também, sabe? É porque eu não fui muito atrás, mas eu ganhei. E aí agora eu uso todas. Então, e ano que vem, eu e a Mari estaremos lá. E pá, E um dos nossos brindes ecobag. é ecobag com um livro já dentro dele. Eu quero uma pra mim. Mas a outra, você que vai entregar, você quer uma pra você? Eu quero. Ecobag de vida. Mas o pessoal é muito obcecado por ecobag. E aí é o mesmo. Aí a gente. No presencial, né? Aí no online é os e-books. É uma gangue. Fala assim, cara, eu tenho 50 e-books pra distribuir. Você vai distribuir os 50. Vai ter sempre mais uma alma querendo um e-book. Não tem como. Não, e pior que eu não consegui na do Rio desse ano. Até falei, ai meu Deus, se eu pudesse falar, filho, fica uma semana só. Esquece prova que a mãe tá indo viajar. Eu ia. Até vou me programar, porque eu sei que 2027 com certeza vai ser no Rio. Sim, sim, com certeza. E aí eu falei, não, esse ano eu vou me organizar para ano que vem eu ir lá com brindes excelentes. E assim, eu vi brindes que até eu falo assim, gente, se eu fosse, eu ia estar amando. Eu fui atrás de um passaporte literário. Eu falei, não, é tudo que eu precisava. Você faz um carimbo, a outra vai lá e risca. Então, assim, eu já falei, Esse ano eu fiz parte do Passaporte Road, foi assim. É muito engraçado, gente. Tipo, parece uma. Outra coisa que parece uma máfia, tipo. Tem muitos vídeos de muitas autoras, a gente chegava no stand, né? Eu chegava no stand da Uni, aí uma pessoa, Ih, você tem passaporte? Eu tenho. Aí eu tirava o carimbo. No ato de fazer isso aqui, aí brotava mais 10, 30 atrás. Carimba, carimba, carimba. E aí você vai carimbando, você não olha nem pro longe de quem que é, você só carimba e aí vai aparecendo passaporte, vai brotando passaporte na sua mão. É muito o que a gente tá vendo pra fazer, né? O que eu tô vendo pra fazer, ele tem escrito em páginas, o livro que você leu, Ah, legal. autógrafo, tem a parte do autógrafo da autora, tem a parte que você quiser colocar carinho, então se a pessoa quiser. Por quê? Aí tem assim, a páginazinha bem bonitinha escrito leitura do dia, então você coloca a leitura que você fez, aí tá escrito o nome da autora, quantas páginas você quiser, você vai colocando ali. Com um passaporte de viagem, tipo, nossa, eu viajei nesse livro aqui, foi sensacional. E eu fiquei, meu Deus, é tanto brinde que você quer levar, que a hora que você vê, você tá levando uma mala de 65 quilos. Eu levei duas malas uma de 10 quilos, uma de 15 e eu ainda tinha despachado o brinde diretamente pro Rio de Janeiro. É bizarro. Meu Deus. É bastante coisa, hein? E assim, né? Eu nem acho que eu. Vou fazer comparativo, né? Com outras autoras, eu ainda acho que eu fui muito tranquila. Muito tranquila. Né? Obviamente, eu dei muito card esse ano, eu acho que eu dei 10 cards ao total. Nos pacotinhos mais cheios, né? Tinha 10 cards, 3 marcadores. Aí tinha umas balinhas, que eu levei balinha em pirulito e tal. Mas teve gente que deu caneca, que deu agenda, que deu necessaire, que deu Sou caderno. eu. A necessaire sou eu, já vi. Personalizada. Aí eu A fiquei, Nath meu quer dar Deus, eu tô com uma tudo. eu quero dar tudo. Ai, olha que lindo. E aí eu vou dar card. Aí eu falei, eu vou fazer uns desenhos nossos e a gente vai levar os cards com a gente atrás, sei o que. Ela, nossa, adorei. Então, é tanta coisa que a gente quer, mas a gente chega lá e fala, meu Deus, que loucura. Porque você vai no final de semana, É muito cheio. é muito. De semana, é tão tranquilo. Que Não eu é. fui. É mentira isso aí. Pelo menos no Rio esse ano não Ah, no foi. Rio, não, eu fui de São Paulo na semana, né? E foi muito tranquilo, porque eu acho que as pessoas estavam muito trabalhando, era em abril. Uhum. E aí eu cheguei lá, tava muito tranquilo. Assim, não tinha muitas autoras andando, né? Porque as autoras até comunicam que Movimento. vocês vão. Aí chega lá na hora e tem uma autora ou outra, você até vê as pessoas. Mas era muito mais tranquilo de andar do que no final de semana. No final de semana você andava, um esbarra em você, o outro, meu Deus do céu! E eu fui bem no dia que aquele decidiu ir com o nosso lindo maravilhoso.
Ou era isso? Ai, meu sonho. Meu Deus, e a Kelly de desenfreado lá, o moço junto, aí veio a. É Natami? Foi a Natane Teixeira. Eu tava lá também nesse dia, então assim, meu, muvucou todo mundo ali, e eu assim, meu Deus, eu não sei pra onde vai, porque tava praticamente uma perto da outra com o personagem. Eu tava até brincando esses dias que eu acho incrível que, assim, já tem basicamente 3 bienais que a Uni e a Fruta existem, né? Antes a Uni como Apimentadas. E desde sempre elas ficam juntas. Assim, e o Café com Deus Pai ali do lado. É tipo assim, é a Nossa, eu Santa vi aquilo ali, eu Trindade. fiquei, meu Deus do céu. É a Santa Trindade. Os três sempre estão perto. Sempre. É tipo de papo de um ficar na esquina do outro. Você sempre tá no instante podendo ver o outro. Sempre. Eu acho isso muito engraçado. Parece que fazem de propósito. É, eu falei, não é possível. E aí, eu espero estar lá, bem mais tranquilo, E morro de Deus. Mas eu também vou de final de semana. E agora que até a gente já sabe a data, tudo, Eu eu falei, também. vou até pegar um hotelzinho pra não ter que voltar pra minha casa pra ir. Mesmo que eu moro em São Paulo, eu moro em São Paulo metropolitana, não São Paulo, São Paulo. Eu Uhum. falei, vou pegar um hotel perto, passo o final de semana lá tranquila, vou, a hora que acabar, porque até falaram pra mim que do Rio, na parte da manhã tava cheio, na parte da tarde já tava mais tranquilo, o pessoal já viu as Ah, autoras, nem tanto, nem nem tanto. tanto, ainda tava muito Semana cheio. sempre é muito cheio. Domingo eu não. Domingo eu acho que. Não, não sei, eu só fui no segundo sábado, né? Mas no segundo sábado eu saí de lá às 7 horas e ainda tinha muita gente, até porque tem muitas sessões de autógrafo que começam 6, 6h30. Então sempre vai ter gente. E principalmente quando são autoras. Nesse final de semana que eu tava, foi um final de semana que as filas de autógrafos estavam muito grandes, o pessoal deu briga por senha, etc. Porque tinham muitas autoras que, vamos dizer assim, são queridas pelo público que estavam autografando. E tem Uhum. que autografar à tarde. Eu acho que, tipo assim, papo de 6, 6h30, no sábado, autografou a Red, a Leonor e a Nina. E a Bruna Heloísa, todas numa lapada só. E o Rafael Montes, obviamente, né? Não vamos esquecer do querido. E o Rafael Montes. Então, todo mundo assim, numa lapada só, um do lado, basicamente um do lado do outro. A Nina na Unicórnio, o Rafael Montes, a Leonor e a Red, todas na praça de autógrafos, um sentadinho do lado do outro. E Que beleza, que realmente tá beleza. muito cheio. Muito cheio. É muito cheio mesmo, pra andar. Eu até levei uma bolsa, levei umas 10 garrafinhas na bolsa, porque a água também lá. Eu falei, nossa, bem que tem água pra você, né, colocar. Mas, gente, a fila do banheiro tava grande, a fila da água tava Eu fui grande. no banheiro uma vez da Bienal, não sei nem como é. Juro por Deus. Essa Bienal do Rio eu não fui. E teve dias que eu fiquei lá um tempão, tipo assim, papo de, sei lá, 5 horas da tarde, sair 9 horas da noite, e meio-dia e sair 7. Não fui um dia no banheiro. Ela falou assim, a sua bexiga falou assim, não, pra quê? Vamos fazer em casa. Mas eu chegava Quer em casa mesmo louca. enfrentar essa Era papo de fila? entrar no Uber. E eu tô tipo, ai, mãe, eu preciso. Agora, queria te perguntar, qual é o primeiro livro que você realmente escreveu? Sempre você. Sempre foi esse, tipo assim, eu vou começar a escrever um livro. Foi. Não, obviamente, gente, não era o que ele é hoje na Amazon. Ele era ruim, muito ruim. Não que também que ele seja bom hoje em dia, mas ele era muito Não, ele é ruim. ótimo. Ele era muito ruim, mas foi sempre você. E o que você meio que falou assim, não, eu vou ser autora e é isso, mesmo sendo médica, eu serei autora. Cara, eu acho que não teve algo em específico, né? A escrita começou pra mim muito como uma brincadeira. Então, por exemplo, eu falo sempre que você foi o primeiro livro, porque realmente foi. Existiram outros depois dele que eu nunca publiquei. Eu tive um hiatus ali, basicamente, de 1 ano e meio. E eu tenho outros livros escritos, tenho livros com 20 capítulos escritos que eu nunca mostrei pra ninguém, que estão aí, por aí, um dia, quem sabe, eu publico. Mas sempre você foi o primeiro. Então foi uma história que eu fui sentindo muito o que eu queria escrever. Tanto que eu comecei a história de um jeito e terminei ela de outro, porque o Wattpad te dá essa liberdade, né? Eu E nem aí, falo nada. e aí basicamente, foi vivendo esse processo. Eu sempre fui, vou falar assim, o pessoal fala muito disso quando eu lancei a SV1, que eu era muito marqueteira. Né? Que eu fui muito marqueteira no lançamento. Tem até avaliações que falavam isso. Não sei se ainda estão lá, né? Mas tinham. E desde quando SV esteve no Notepad, eu divulgava. Eu sempre tive muito prazer em falar dos meus livros, né?
Mas até então, até isso era uma questão, né? Eu falava pros meus livros pra internet. Minha mãe sempre soube o que eu escrevi, ela leu todas as versões do livro, das piores às melhorzinhas. Nunca foi esse. Na minha família também sempre só foi escreveram, mas sair disso, por exemplo, chegar em colegas da escola, chegar em colegas da faculdade, ou chegar em familiares mais distantes, era uma coisa que ficava meio. Não sei. E aí foi uma ideia que eu fui amadurecer só depois que a SV. Nem depois que a SV2 saiu, tipo, esse ano, gente, não tem muito tempo não. Que era uma questão de vergonha mesmo, tipo, das pessoas julgarem, tipo, olha aquela menininha ali, sabe? Ela escreve putaria na internet. Nessa vibe. Aí eu meio que, tipo assim, acabei contando pra uma colega da faculdade, que contou pra um outro, e contou pra um outro, e que foi contando pra um outro, e meio que é um conhecimento público. Aí eu Aquela coisa de história pela boca, né? Indicação pela boca a boca. Foi virando isso. E aí meio que, tipo assim, fui forçada a perder a vergonha. E aí uma das coisas que eu meio que tinha muito receio, eu fui perdendo e fui trabalhando. Antes eu era anônima, eu não aparecia. Eu, inclusive, só virei. Antes, meu user, meu negócio, eu esqueci o nome. Meu pseudônimo era Isalix. Não era nem Isadora Lacerda. Eu virei Isadora Lacerda porque eu queria comprar o verificado do Instagram e eu precisava pôr o nome que tava na minha identidade. E aí eu pus, nunca mais mudei. Não paguei um mês só de verificado do Instagram, vi que era uma bosta. E aí foi isso. E aí foi também não só a questão do nome, como a questão da foto. Eu comecei a usar aí, porque até então eu mantinha meio que esse, entre muitas aspas, esse anonimato. Eu não fazia muita questão de me mostrar mesmo. E aí foram coisas que eu fui trabalhando. No lançamento de SV1, eu ainda era muito anônima, por questão de vergonha. E depois dele eu falei assim, vou fazer uns vídeos pro TikTok, porque aqui, né, sempre foi um lugar que eu me senti muito confortável de fazer os meus vídeos, de fazer as minhas publicações. Até porque é uma rede social que eu uso muito. Eu sempre fui mais adepta ao TikTok do que o Instagram. Eu comecei a usar o Instagram por causa de ser autora. Porque quando eu tinha só o meu Instagram pessoal, era tipo 10, 15 minutos por dia, porque eu nunca fiz questão, né? E aí foi uma coisa que eu desmistifiquei. Foram poucas coisas. Primeiro, eu comecei a fazer os vídeos, aí voltei a postar os stories. O Instagram ainda é um trave pra mim. Eu ainda tô aprendendo a abrir a câmera e falar, sabe? Porque eu sempre tive muita impressão de que se abrisse a câmera e falasse, sempre sairia muito forçado. E aí é algo que eu tô desmistificando. Eu até criei um daily, que eu falei assim, vou postar alguma coisa no daily, é um daily mesmo, não tem obrigação de ser bom. Pra ir trabalhando justamente esse ideal. E aí, quando aconteceu esse negócio com a faculdade, de um dia... Nossa, eu não esqueci isso. A gente faz anamnese, né? Que é basicamente um resumo do que o paciente tá falando, sintomas, se ele tem alguma doença prévia ou não. E aí eu falei assim, eu posso escrever a anamnese? E aí um dos meus colegas falou assim, você já escreve livros, quem sou eu pra te impedir de escrever uma anamnese? Algo assim. E aí, depois disso, eu meio que fui perdendo a vergonha, porque virou vários comentários assim, tipo, não pejorativos, mas meio que tipo assim... evidenciando que eles sabiam. Apesar de ninguém... Acho que são poucos que sabem qual que é o livro. Eles sabem que eu que escrevo. Eu até brinquei com a comissão de formatura, que eu falei que se agora eu tinha liberdade para escrever o discurso de formatura. Mas aí, como foi acontecendo esses movimentos assim, eu meio que fui perdendo a vergonha. Porque o que me dava receio já tá ali, entendeu? As pessoas já sabem. Então... Porque, né... Na Amazon tá lá seu rostinho de qualquer jeito. Tipo assim, eu falei assim... Não é como se eu tivesse criado um pseudônimo, sabe? Eu não criei um pseudônimo. Você só escreve o seu nome com um pouquinho de diferença. Aí se eu tivesse criado um pseudônimo, era outro rolê. Tipo, tem muitas médicas por aí que usam pseudônimo, né? A Liz Stein, a Brooke Mars e tal. Eu não sei se o da Jéssica Ribeiro é um pseudônimo ou não. Mas eu sei que o nome dela é Jéssica, né? Mas eu não sei se o Ribeiro é o sobrenome dela. Mas enfim, já foi, entendeu? Aí eu fui perdendo a vergonha. Não, e tá certo. Eu acho que assim, você se mostrar, ou, por exemplo, querer usar uma máscara no lugar igual aquele cantor Marshmello, que não gosta de mostrar a cara. Eu acho que cada um tem a liberdade de expressão, né? Às vezes você se sente mais seguro sendo um pseudônimo, se mostrando menos. Ou falar, gente, eu tô aqui na cara tapa, que vai ser uma mudança, né? Mas nesse mundo todo que você entrou, como você se sentiu quando você publicou seu primeiro livro, né? O Sempre Você. E como você se sentiu vendo que ele alcançou um nível lá em cima? Eu falei, meu Deus do céu. Cara, eu sinto que foi alívio. De verdade, a palavra foi alívio. Por quê? Pela minha estratégia de fazer vídeos antes do lançamento, fez com que muitas pessoas ficassem, quando lança? Ai, meu Deus, eu já pari um filho, o livro não saiu. Eu vou me formar, eu tô no ensino médio, vou se formar na faculdade, esse livro não sai.
E aí, quando o livro. Não só, eu acho que nem só quando o livro saiu, eu nunca esqueci, gente. Eu tava deitada. E aí eu falei assim, nossa, eu vou dormir, porque eu tava ficando agoniada de entrar no KDP. 3 dias entrando no KDP e o livro não saiu. Eu falei assim, eu vou morrer, que o livro não vai sair mais. Aí eu tava deitada, eu acordei, até que eu vi lá o e-mail, parabéns. Eu acho que esse e-book tá publicado, não tem assim. Eu só lembro do parabéns. E aí eu sentei, sabe quando você senta na cama assim? E aí eu, mãe, chorando, tremendo tudinho, assim, um gelado por dentro. Eu falei assim, mãe, o livro saiu. Graças agora, calma, respirei. Eu andando pro lado do outro, lado do outro. Eu acho que foi essa a sensação, foi tipo muito. Eu já tinha desistido, porque eu tinha 3 dias. E aí, acho que foi muito bom. E aí, eu acho que subir o arquivo foi muito bom. Tipo, foi aquela. Eu lembro que eu subi o arquivo e saí pra rua pra comer. Então, 7 dias em casa, enfurnado, assim, vou terminar esse livro, tem que ficar tudo Não, bonitinho. e até eu acho que essa coisa da Amazon de. Ai, são 72 horas pra subir, mas pode ser até 10 dias também. E eu acho que toda vez que você procura o livro, não é só sua, é de todas as autoras que eu vejo, toda vez que é o primeiro livro, eles dão aquela segurada, Dão. dão E eu aquela nem bela sabia. segurada. De, Aquilo que eu parece que falei, toda eu não autora fica assim. sabia. Eu não sabia, tipo. E o pior é que eu tinha avisado na época. Eu falei assim: olha, a gente pode demorar, mas eu não tem nada por que demorar. Só que eu não sabia que isso era padrão com autores que estão publicando o primeiro livro. Nossa, eu descobri Ó, também desse jeito, porque eu tava seguindo outras autoras, eu tava vendo o livro de outras autoras e tava em parceria com algumas autoras, porque, ai, gente, daqui a pouco vem nada. E ficava, e nada do livro surgir. E aí que falou, ai, gente, a Amazon demora um pouco no primeiro livro, então vai demorar um pouquinho, pode ser que saia daqui a alguns dias. Então eles fechavam o grupo, falavam, quando sair o livro, eu informo vocês. Eu ficava, gente. E aí, quando eu fui entrando no meio, fui conhecendo outras autoras, eu falei assim, gente, não é só com aquela, é com todas. não, é com A todo. Amazon breca todo, parece assim, deixa eu ler esse negócio antes de publicar. Mas o que eu tava percebendo é o seguinte: eles só brecam todos os livros que vão pro Unlimited. Se você só vender o e-book, eles não brecam. É porque você coloca pra vender no Unlimited. Eu vi isso com uma autora que até publicou o livro dela, se não me engano, pela Fruto, que é a Mari Pazzarini. Ela, na hora de subir o e-book, ela subiu sem o Kindle Unlimited. E aí o livro dela saiu rapidão. E era o primeiro livro dela. Mas aí, pra ela fazer a atualização pro Unlimited, demorou demais. Demais. Mas SV sempre foi um livro que demorou pra tudo, né? Mesmo depois de lançado, ele teve aquele episódio que ele foi bloqueado, aí ele voltou. E aí, por exemplo, tem o Exploda Seu Kindle. Teve um dia que eu queria atualizar o preço do Exploda Seu Kindle. Eu não esqueci isso, tanta raiva que eu passei. O Exploda Seu Kindle era tipo sábado. Aí eu, quinta-feira, eu vou atualizar o preço, porque vai ficar disponível, obviamente, antes. Era pra pôr em 99 o livro e tal. O preço atualizou na quinta-feira seguinte, uma semana depois. Então, ele sempre foi um livro que demorava muito pra atualizar. Qualquer coisa. Tem gente, leitoras minhas, né? Quando eu tava perto de lançar a parte 2, eu falei assim, vou fazer uma leitura coletiva pra gente reler a parte 1 juntas. E aí eu fiz uma pequena alteração na diagramação, que era, antes eram, se não me engano, 22, 23 capítulos, mais 8 flashbacks, separados assim no livro. Tava flashback 1, capítulo X. E aí, com o físico, eu juntei tudo, porque ia ficar horrível colocar flashback 8 no físico. E aí eu coloquei os flashbacks na numeração. Aí virou, tipo, 33 capítulos. E aí eu alterei, né? Tipo, essa alteração não muda nada na história. É só Não. declamação. Mas eu fiz essa alteração no Kindle. Tem leitoras minhas que até hoje não tem. Simplesmente não tem, ainda Eu não acho que tá. eu não tenho, porque Tá. eu comprei o seu livro, né? Depois que eu li o Sempre Você, eu comprei o e-book pra manter. Um dia eu vou ler. Mas acho que o meu também não atualizou. Pois é. Então, tem leitoras minhas que tem a primeira diagramação ainda. Então, é complicado. Eu e a Amos, a gente tem um relacionamento meio tóxico desde O meu tóxico abusivo, né? sempre. Como funciona o seu processo de escrita, gata? Você fica assim, eu vou acordar 9 da manhã, tomar meu café, sentar aí. Eu gosto de escrever de madrugada. Mas você não dorme? Não, durmo, mas é porque, assim, eu tinha até visto uma pergunta aqui, alguém perguntando, né, como que eu faço pra conciliar a faculdade com a escrita. E a grande resposta é, eu não concilio, gente, não vivem nessa ilusão. Às vezes a gente tá fazendo um, a gente tá fazendo outro, não dá pra equilibrar muito os dois ao mesmo tempo. Principalmente quando um aperta. Então, se chega a semana de lançamento, é muito livro. E se chega em semana de prova, é faculdade. A gente tem que... Não dá pra viver 50-50. Às vezes você vai ter que viver 80% de um e 20% do outro, sabe? E aí, inclusive, é por isso que eu demoro 1 ano pra escrever um livro. Né? É um dos fatores, porque eu tenho muito pouco tempo. Então, geralmente, eu tento escrever mais aos finais de semana, final de noite, assim, quando eu chego da faculdade, umas 7. Aí eu escrevo de umas 7 até 11 da noite.
Mas quando eu tô de férias, igual julho, eu tô de férias da faculdade. Geralmente eu vou de madrugada. Eu gosto de sentar pra escrever 5 horas da tarde e até 5 horas da manhã. E aí eu Você vou indo. passa, aí vai fluindo, você vai Vai. indo. Vai fluindo, eu vou indo. Ontem mesmo eu tava super engajada, eu tô começando um projeto novo, né? Tava super engajada e tal, só que eu esqueci de levar o cabo do notebook pra casa da minha mãe. O notebook acabou a bateria, eu falei assim, é um sinal pra eu ir dormir. Era 2 horas da manhã. Mas se eu tivesse Nossa, madrugada mulher. lá, eu tinha ido, ó. Eu sempre gostei muito de escrever de madrugada. O SV de Wattpad eu escrevi, tipo assim, entre 7 e 3 horas da manhã. 7 horas da noite e 3 horas da manhã. Foi o período que eu mais escrevi livro. Eu gosto muito do noturno. Eu gosto pra tudo, pra estudar, pra tudo. Eu sou zero diurna. Então eu acho que é isso. Mas pra escrever um livro, eu sempre começo. Eu não faço ficha, eu não nunca planejei capítulo. Nada. No máximo que eu faço é fazer uma lista, tipo assim, personagem X tem idade Y, personagem Z tem idade A. Eles são assim, aí eu defino, obviamente, né, a aparência de cada um deles, eu tenho uma foto. É esse. Pronto. Já definido, na hora que você vai, essa vai. E você teve algum, tipo assim, na sua escrita do sempre você, ou até o sempre você partiu desse, você teve algum processo de bloqueio de escrita? Você fala assim, gente, não tá indo isso aqui de jeito nenhum, eu vou dar uma semana de descanso, porque, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Não vai. Eu tive vários momentos assim, porque pelo fato de eu não planejar nada, eu tô muito disposta a sofrer surpresas no futuro, né? Então, por exemplo, eu até sei, eu tô no capítulo 1 de um livro, eu até sei o que vai acontecer no segundo, posso saber o que vai acontecer no terceiro, mas no quarto e no quinto eu não tenho a menor ideia. Então eu deixo muito deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí, gente, é assim que eu escrevo. Aí, a parte boa disso é que eu tenho uma memória muito boa. Então, eu sei tudo que eu escrevo. Obviamente, não com detalhes, mas as partes importantes eu sei. Então, eu consigo conectar um fato ao outro sem fazer a história ter um furo. Não, mas assim, eu acho que pra ser médica, a memória tem que ser ótima mesmo. Já começamos aí, entendeu? Se você passa medicina, essa memória é ótima de todos os jeitos, entendeu? Tem nem como, porque acho que, assim, nem eu passaria, assim, de primeiraça. Não. Não, mas a minha Eu nem memória de segunda, nem de terceira, nem de quarta. Não, mas a minha memória é boa, tipo assim, um nível bizarro. Tipo, alguns livros, dos meus livros favoritos, eu sei, por mais que eu tenha lido uma vez só, eu sei cenas dos livros. Então já aconteceu de eu conversar com a autora X e ela falar assim, isso é em tal livro? Eu falei assim, não, isso é fulano tal, que faz causa tal. Eu tenho umas coisas assim. Eu lembro, mas assim, livros que me marcaram muito, eu paro e leio. Por exemplo, eu lembro do seu. Lembro muito do seu. E eu li, assim, quando você lançou. Eu passamos o Natal, eu passei o Ano Novo. Quando eu voltei, eu falei, não, eu vou ler o livro da Isadora. E aí eu fui ler o livro, até porque eu lembro que quando você estava começando, você até tinha feito um. Não era nem a divulgação, eu estava falando com você, eu estava num grupo com você. E aí eu falei assim, não, eu vou ler o livro da Isa, eu vou ler o livro da Isa, eu vou ler o livro da Isa. E aí eu peguei e falei, agora é meu momento. E aí foi que eu li, tava aquela cena de todo mundo ler junto. E aí eu fiquei, gente do céu. E aí quando eu acabei o livro, que foi um dia e meio que eu acabei o livro, eu falei assim, eu não acredito que ela fez isso comigo. Eu não acredito que a Isadora fez isso. Como que ela termina assim, só esfaqueando a pessoa? Vamos, mais um pouquinho, só mais um pouquinho, entendeu? Ele morreu, foi pro hospital, alguém atacou ela, alguém prendeu ela numa jaula, e a gente assim, meu Deus, e agora? E eu falei assim, Isadora, ela tem que escrever isso rápido, senão minha cidade vai atacar aqui. Ela tá levando um ano, um pouco pra ela escrever o livro. Vou ter que reler novamente. Amém. Mas eu lembro muito do seu livro. E escrever sempre você um, dois e alguns outros livros que você tem a vontade de desenvolver. Tem algum personagem que você acha que ficaria muito difícil de escrever? Sim, eu tenho. De sempre você em específico, eu acho que eu tinha uma visão antes que era o Mateus que seria o mais fácil de escrever. Porque eu falei assim, cara, ele tem um senso de humor que eu não tenho. Eu não que eu não me acho engraçada, eu me acho engraçada, mas eu tenho um humor muito específico. E é pra pessoas que me conhecem, pra ele funcionar. Né? Porque não é que eu sou engraçada, eu sou irônica, muitas das vezes. E aí eu fiquei, cara, como é que eu vou escrever o Mateus?
Tanto que as cenas em que ele aparece, nos dois livros, são cenas que eu ficava muito pensando, porque eu precisava que ele soasse engraçado sem soar infantil. Que sempre é uma preocupação minha, porque tem muito personagem que eu sinto, né, como leitora, que ele é pra ser engraçado, mas ele é engraçado de um jeito bobo, né, que é muito infantilizado. E eu não queria trazer essa aura pra ele, eu queria que ele fosse engraçado, eu queria que ele fosse o alívio cômico. Eu vou fazer esse parênteses aqui. O Mateus não existia no início de Sempre Você. Ele surgiu porque eu precisava de um alívio cômico, porque antes eram só dois irmãos, era só o Nathaniel e o Nicholas. Sim. E aí o Mateus surgiu no meio do caminho, na época de SD, eu acho que no capítulo 10, porque antes ele não aparecia antes disso. E aí ele veio. E aí ele sempre foi esse personagem que eu tive essa dificuldade. Mas no livro 2, em Sempre Você 2, ele apareceu muito. E foi um personagem que eu tomei muito tom, sabe? Assim, pra mim. E aí hoje em dia eu já tenho a visão de que quem seria mais difícil de desenvolver seria o Nathaniel. Justamente por ele ser muito fechado. E eu ainda não escrevi, né, nada no POV dele em si. Então eu fico muito pensando como é que ele transpareceria toda a forma como ele fala em como ele pensa. Porque a cabeça da Clara e do Nicholas são muito específicas. São. Pelo menos pra mim, eu sinto que eles pensam de modos diferentes. Eu acho a Clara muito mais melancólica, muito mais sofrida, coitada. Ela é meio depressiva. Ela teve um passadinho ali, né? Ela é meio depressiva, assim. E o Nicholas, eu acho que ele traz uma coisa que é... Ele tem o seu tom de melancolia, mas ao mesmo tempo ele tem uma visão mais crua do mundo. Do que eu acho que a Clara tem. E aí, por exemplo, na época do Wattpad, eu escrevi um POV da Chloe, então eu já tive essa experiência de estar na visão dela, que é uma visão que eu sinto que de todos, eu acho que se eu não menos do que a Audrey, é uma visão mais romântica do mundo, ao mesmo tempo que é uma visão dura sobre si própria. Então, é diferente. Já da Audrey, que eu calhei de escrever um POV dela nesse livro 2, por uma questão que acontece, ela é uma menina que também tem... Ela, pra mim, e a da Clara, como são dois povos que eu trabalhei muito presencialmente agora, são povos diferentes, né? A Clara ainda com seu jeito melancólico e a Audrey com um jeito que é triste, mas não é melancólico. Eu não sei explicar, mas são diferentes. E aí, escrevendo o Mateus, tudo bem. Aí eu vou escrever o Nathaniel e eu fico assim... um exemplo de bloqueio. Teve um capítulo do Nathaniel e da Clara que eles estão conversando e eu fiquei, tipo... Assim, eu olhava pra parede, eu olhava pro computador e falava assim, o que eles vão falar aqui agora? O que tem dentro dessa página aqui? Me perdi. Eu sei qual que é o teor da conversa que eles precisam ter, porque eu sei o que vai acontecer no capítulo, se eu cheguei nele. Olha. O bloqueio, querendo ou não, ele meio que trava muito a gente, né? Então, você fala assim, meu Deus do céu. Por exemplo, o que eles vão falar? Aí você fica assim, você pensa em tudo, tenta encaixar, fala assim, não, essa frase aonde daria super certo essa frase? Você fica, meu Deus, onde eu vou, pra onde eu vou? Então, mesmo assim, eu acho que sempre tem um processo da escrita, tem que ter aquela coisa de eu preciso pensar, senão vai ficar tudo doido, misturado. Eu sei as partes principais, como você falou, mas eu tenho que pensar, senão vai ficar tudo doido na minha cabeça, tudo doido aqui também. Cara, eu acho que a minha questão nem é precisar pensar tudo. Eu pelo menos, preciso pensar o início. Por quê? Como eu falei, eu deixo muito a vida me levar. Então tem muitos capítulos que eu começo, vai acontecer X coisa nesse capítulo, e quando eu chego pro meio, pro final, eu sinto que é sentido, esquizofrenia, vozes do além, que precisa acontecer outra coisa. E aí eu vou por essa outra coisa. Tipo, um exemplo foi em um dos capítulos que tem de Clara e Nicholas, quando eles estão tendo aquela virada de contar toda a verdade deles, né? Coisas que a gente já sabe, por exemplo, que o Nicholas não torturou a Clara. Né, nascia. Não foi culpa dele, a gente já sabe disso desde o livro 1. Mas a Clara vai descobrir. E ter essa virada que acontece no livro 2 foi um capítulo difícil de escrever, porque eu queria que terminasse de um jeito. E eu não consegui escrever do jeito que eu As vozes do além é aquela coisa, né? O passarinho me contou, ele tava passando. Aí eu tive que escrever do jeito deles. E aí foi um final de um livro que aí, tipo assim, eu queria que ele terminasse só eles dormindo juntos, tipo, dormindo abraçadinho juntos. E tal. E não termina assim, termina com um quase hot, sabe? E aí, com quase hot, foi falar assim, eu vou escrever um hot aqui. Moço, voou, entendeu? Foi as 500 palavras mais rápidas. Obviamente, não tem só 500 palavras, mas assim, foi as palavras mais rápidas que eu já escrevi na minha vida, depois de ter ficado batendo cabeça uma semana com uma coisa que eu queria. Mas o que eu quero não funciona. Gente, de verdade. Não, tem que ser do jeito que eles querem, né? Tem algum livro, como leitora, que te marcou muito? Tem alguns. Tem alguns. Internacional, eu acho que o livro que mais me marcou foi Corte de... Acotar, eu esqueci o nome. Acomaco, gente. Corte de Neve e Fúria. Lembrei. Corte de Neve e Fúria, eu acho que é um dos livros que mais me marcaram. Eu sei que muita gente não gosta de Acotar e tudo mais. Eu mesmo não ainda.
Eu Cara, também não eu tenho li. as minhas críticas da série. Não sou imparcial. Tenho várias críticas, assim, principalmente hoje em dia, como autora, eu consigo ver muitas falhas de construção de mundo. Mas, às vezes, quando eu passo, assim, só para folhear o livro, eu vejo um encantamento da Isadora de 15 anos que leu e ela foi muito feliz. Sabe? Tem alguma coisa ali na escrita da Sarah que me prende muito. E aconteceu a mesma coisa com o Tog, que Eu não ele, li tipo, nenhum. pois é, me prendeu muito e é um livro que me marcou muito. Agora, deixa eu ver, nacional tem também alguns. Eu gosto muito de Misconduct, da Burke Mars. Foi um dos livros que eu mais chorei na minha vida. É o livro Deixa eu 2 da anotar série. aqui, que eu também É não um dos li. livros que eu mais chorei na minha vida. Tipo assim, Também, veio numa também época meu. muito específica e me marcou muito. Tipo assim, eu não consigo explicar o porquê, mas me marcou muito. E é um dos meus livros favoritos até hoje, assim. Mulher, eu acho que eu nunca li muito Água com Açúcar. Vamos colocar assim, muito Água com Uhum. Açúcar. Eu Eu também li, não. eu li um livro só, que eu não lembro o nome da autora, eu sei que chama 24 Horas de Amor. Nossa, tem cara de ser um livro da Juliana Costa. Ela tem um livro mais É ou menos um homem que assim. escreveu, Ah, eu... passa em Campos de Jordão. Uhum. E foi o único livro, assim, que eu peguei no início da minha vida de leitora, que eu falei, não, eu vou ter que ler, porque eu comprei no Explode da seu Kindle, né? Me chamou a atenção a capa. E eu chorei 3 dias seguidos por ele. Foi o único Água com Açúcar que eu li. Por quê? Depois Traumatizou. eu fui pro Dark. Ai, você lê rock, você lê basquete, você lê. Leio. Mas um livro que me marcou, que eu chorei horrores 3 dias seguidos, foi esse. Uhum. Depois eu fui pro Dark, do Dark eu fiquei, e é máfia, e é gente doida, e é aqueles mocinhos que a gente Cara, por ama. incrível que pareça, às vezes quando eu paro pra olhar, eu tenho alguns favoritos no Dark, tipo, eu amo muito The Maydays Obsession, da Daniela Lore. Eu sou alucinada nesse livro, eu acho o Christian Alistair, tipo, o top homens do universo. Tem vários livros que assim, eu já tenho, só que eu não li. E eu fico muito puta, porque todo dia tem lançamento novo de vocês. Tem. Eu não consigo acompanhar. Então, por exemplo, da F. Locke. Eu sou louca pra ler o livro dela, dos Motoclube e do Tóxico Assassino. Eu não consigo parar, porque toda vez que eu vou pegar, lança um novo que eu quero ler. E aí eu esqueço qual era o outro. Então, assim, a minha listinha, eu faço uma listinha com nome no meu bloco de notas, porque eu vou esquecendo. É muito livro que eu quero ler. Então, eu tenho muita coisa. Eu tenho muita continuação pra ler. Principalmente Incipit. Eu li Incipit, eu falei, meu Deus, o próximo vai ser maravilhoso. Quem disse que eu li Eu até não agora? li Oblivion. Quem Não li disse que eu li o livro até agora? Eu Eu tô louca comecei e pra não ler consigo da Leonor terminar. também. Ai, que ódio. eu leio um livro aí exímio, porque aí vocês vão querer xingar menos a Leonor. Por causa do final. Eu não li. Eu já sei um de um spoiler já do final. Eu já sei de um Ai. spoiler que ela mata uma pessoa porque ela falou isso na Bienal, aquela safada. Ó, ela tá aqui, ela tá vendo Né? tudo. Ó. Ai, que ódio. E eu comprei, né? Eu comprei o Oblivion. E eu já tenho Incipit, então eu comprei Incipit, li Incipit, amei, falei, meu Deus do céu, esses dois, nossa, é tudo. E aí eu falei, agora eu vou ter que ler Oblivion. E aí foi que eu comprei quando lançou Oblivion. E eu falei assim, quando é que eu vou ter o tempo pra ler Oblivion? E aí eu parei e falei, Jesus do céu, é tanto lançamento que eu não sei por onde eu começo. Não, Então, eu comecei a ler Oblivion no começo do ano. Aí, Dona Natália chegou. Parceria disso, parceria disso, parceria disso. Falei, mulher, preciso ler Oblivion? não, eu Pelo acho amor que de Deus. eu sou a pessoa que mais sabe. Bari, tem parceria nova, livro Dark novo, você vai entrar. Vamos Eu não tenho nessa. opção mais. Não tem opção mais. Ó, se eu posso indicar um Dark, eu falei isso agora. Depois que eu comecei a escrever Dark, eu leio poucos Darks. Eu leio muito drama. Tanto que eu tenho muito um sonho assim de escrever um drama. Aí, enfim. Nossas Almas Famintas, da Camila. Eu não sei qual é o nome dela. Camila Cuegan, um trem assim. Cara, a escrita dela é tipo assim. Essa mulher, de verdade, dá vontade de bater do tanto que ela é boa. Eu acho que eu gosto muito dos Darks, né? Assim, os meus internacionais são da Chantel. Todinha dela é o meu favorito. E
Nacional, nacional me pega. Eu gosto de muitos nacionais. Muitos, 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 que é Dark. Cara, assim, eu acho que hoje em dia, né? Eu sei que tem muitos gringos no Dark e tal, mas eu sinto, né? Vou dar uma puxadinha de saco. Que hoje o meio nacional se ataca muito no Dark, tipo, e em boa qualidade, assim, né? De bons livros, com bons Sim. enredos e tudo mais. Eu acho que tem muitos livros muito bons por aí. Não, eu acho, por exemplo, a Leonor. Eu acho que ela foi muito inteligente em criar Ossos Vazios. Poxa, ela teve um negócio. Caramba, a ideia de criar cinco pessoas que são chamadas de rostos vazios e cada um tem essa personalidade, não sei o E você quê. se apaixona por todos. Me apaixonei por todos. É inevitável isso. E. Ou também da Kelly, eu também adoro o livro da Kelly. Eu acho que assim, esses darks, assim, não tem como. E quando você vai lendo, e fala assim, gente do céu. Parece que você começa a. Ixi, meu Deus, como assim? Calma aí, gente, que tem um treco aqui. Então você começa a gostar, a amar. E você fica, meu Deus, e agora? Calma aí, gente, que tá falando que a live vai terminar em 4 minutos. E a Aí gente já nem fez deu. pergunta. A gente faz de novo, a gente volta. Todo O mundo negócio volta é aqui. esse. A gente volta aqui. E aí eu falo, meu Deus, é possível um negócio desse? Então, assim, eu acho que o gênero que eu mais gosto de ler é Dark. Age Gape eu também gosto pra caramba. Age Gape também é A um. Age Gape é meu fraco, eu amo. Eu gosto muito de um da Penelope Douglas, que não é Birthday Girl, gosto muito também, mas é Má Conduta. Inclusive, eu tava até falando esses dias com a TM, outra que eu não sei qual é o seu nome, a TM Quexixian, né? Que a gente tá falando que são um livro que nós duas gostamos, mas ninguém fala, né? Todo mundo só fala de Devil's Night e Birthday Girl da Penelope. E Má Conduta é tipo assim, gente, é muito bom, é meu livro favorito dela. Sim, sim. Muito. O que te faz assim, quando você tá escrevendo livro, ou quando você lê como leitora, uma coisa Uhum. que te prende mais, gata? Cara, hoje em dia eu não tô tanto leitora. Esse ano eu li muito pouco, acho que eu li 5 e tô caminhando pro sexto livro lido agora. Mas eu acho que muito é escrita hoje em dia. É uma coisa que, querendo ou não, quando você começa a escrever, você recebe críticas de outras pessoas, você recebe críticas dos profissionais que você recebe sua autocrítica. Então é uma coisa que, infelizmente, você começa a reparar muito na forma como as outras pessoas fazem. E muitas vezes você fica assim, pô, cara, eu não faria isso. Não que o jeito que a pessoa faça esteja errado, mas você, o seu poder de autocentrismo, você fala assim, não, não faria isso. Então acho que hoje em dia uma coisa que me pega muito é escrita e eu acho que segundo é enredo. Eu não tenho, tipo, preferência, eu leio tudo. Eu leio grávida, eu leio jogador, eu leio adolescente, eu leio adulto, eu leio velho, eu leio perda de memória, eu leio traição. Eu tenho uns livros que eu gosto muito que é de traição. Então, eu leio tudo. Fantasia, distopia. De vez em quando, assim, até uma autoajuda. Então, eu não tenho muito com o que ler. Livro da faculdade, então, nossa senhora. Uma escrita Eu te entendo, rebuscada. eu te entendo. Eu acabei, graças a Deus, de terminar minha faculdade de tecnologia da informação. Mas é muita coisa pra ler. Pois é. Aí eu acho que hoje em dia, em livros, quando eu falo de romance, é muito da escrita. E logo depois vem um enredo. Né? Eu acho que o primeiro encontro ali é um enredo. É ver uma frase que eu gosto, uma plot que eu gosto, uma sinopse que eu gosto. De capa já me aconteceu, de eu estar rondando o top 100 e eu encontrar, eu acho que é da Mariana Vaz, Por Justiça e Redenção. Foi um livro que eu achei a capa linda, aí eu comecei a ler e me prendi pela escrita. E aí deslanchou, sabe? Eu acho que tem esses pontos assim. Eu me prendi muito, mas hoje realmente é a escrita. Se você pudesse dar um conselho pra você lá atrás, antes de você finalizar, qual seria? Cara, eu vou falar uma coisa que eu, Isadora, eu aprendi sofrendo um ano escrevendo, que escreva pra você antes de escrever pra outras pessoas. E aí pode parecer uma coisa muito. O que essa menina tá falando e tal. Mas eu tô falando isso porque com SB2 eu tenho tipo umas 5 versões diferentes dos 15 primeiros capítulos do livro. Que eu escrevi de acontecendo coisas diferentes. E aí foi só quando eu entendi que antes de eu tentar escrever o que eu achava que ia honrar uma expectativa que eu não tenho controle, eu tenho que escrever pra mim. Então eu tenho que escrever o que eu tô pensando, o que faz sentido dentro do universo, que querendo ou não, tá dentro da minha cabeça, e consequentemente seguindo assim. Eu preciso escrever não pensando nos meus leitores? Não, obviamente não.
Mas eu tenho que ter uma ciência de que há expectativas que eu não posso controlar e com certeza eu também não vou honrar, né? Eu não sou Jesus Cristo. Então, eu acho que fazer esse manejo, assim, de surtar menos. Faz o seu. E aí, lá na frente, você se preocupa se alguém vai gostar ou não. Porque eu acho que a gente tem que terminar um livro gostando. A gente escrever um livro desgostando é muito ruim, gente. Muito ruim. Bom, não vai acabar essa live pra gente entrar em outra. Vamos acabar com ela falando um spoiler que você pode dar pra gente do que vem por aí. E a gente sabe que já vem é sempre você dois. Sim. Cara, eu vou falar do universo de Sempre Você. Vai vir uma nova edição do livro, mais pra frente. Uma edição em que Sempre Você 1 e 2 vai virar um livro único. No formato físico, não no digital. Vai vir bem bonita, vai vir aí numa época bem específica do ano. Compra, mulher. Encomendadas. Vou comprar pra você, né, Mariana? Vou comprar pra Compra você, pra né? mim, então. É, porque você sabe que nem estante da minha casa eu tenho. Você tá falando que comprar pra mim. E você já Deixa, tem um guarda no universo novo? guarda-roupa. Ah, Tenho, eu tô trabalhando. O próximo livro que eu tô trabalhando não faz parte da série, é um livro único. A única semelhança que ele tem Sempre Você é que ele é um age gap. E aí a gente tá falando. assim. Mas agora é um age gap bem maior, a gente tá falando de um age gap de 17 anos entre os protagonistas. Que tem romance proibido, tem. Que eu sei, né? Que dos meus um capítulo que eu escrevi da história que tá na minha cabeça, né? Age gap, romance proibido. Tem criança, mas ela não é filha de nenhum dos dois. E é isso. É isso. Não, eu tô aqui. E assim, eu não defini se ele ainda vai ser um dark ou se ele é só um drama. Tô sentindo a escrita pra ver como vai ser. Mas talvez seja um dark. A Mariana já falou, estarei na primeira fila só pela 17 anos, desde que vai ter. É isso, entendeu? É isso. Dark, ganhou. Ganhou. Olha, eu posso dar mais um spoiler, né? Os protagonistas desse livro são, apesar do livro talvez ser um dark, são completamente opostos de Nicholas e Clara, no sentido de que eles são dentro da lei. E aí. Ah, porque eles não são nada dentro da lei, né? Não, cara, não. A Clara faz. Eu não quero contar um spoiler, cara, de SV na próxima chamada aí pra gente levar. Não, vamos fechar essa aqui e vamos abrir a próxima agora, porque já tá assim 30 segundos pra acabar a live. Então, Sai assim, tá logo. bom. TikTok, eu já entendi. Então, Vou pessoal, sair já. não sai daí, que a gente só vai acabar tá acabando o tempo e a gente já vai abrir a próxima. Rapidinho. Fiquem aí, vamos voltar. Então, já vamos abrir nova agora.